E aí, pessoal do quinto ano, estamos de volta para mais uma aula de História. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre os povos indígenas e as características, algumas características da cultura deles. Falamos sobre os maores, né? Nós estamos falando sobre a oralidade, as tradições orais, ok? E hoje nós vamos falar sobre os povos africanos e suas tradições orais, ok? Então, vocês, aqui nós estamos iniciando assim, falando assim. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos que se encontravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. Aí nós temos uma informação sobre o continente africano. O continente africano ele é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. Nesse mapa aí da página 10, que são grupos linguísticos da África, você pode observar a indicação dos principais grupos linguísticos, ou seja, dos maiores grupos de línguas que se encontram no território africano. Então, nesse mapa aqui, vocês podem observar os grupos linguísticos no continente africano. Nós temos aí o afroasiático, nós temos o nígero-congo, nós temos o nilo-saariano e nós temos o khoisan, né? São aí 4 grupos linguísticos presentes no continente africano, dividido aí de acordo com os povos. Então, gente, a cultura do continente africano, ela se reflete no quê? Na variedade de várias coisas. Que coisas são essas? Nós temos os mitos, nós temos histórias, nós temos danças, músicas, línguas e o modo de viver de diversos grupos dentro do continente africano, ok? Então, cada grupo tem uma língua, cada grupo tem suas histórias, tem os seus mitos, tem as suas músicas, né? Tem as suas danças. Então, e isso vai criando aí toda uma riqueza cultural desse continente que é o continente africano. Então, assim como acontece aqui entre alguns povos da América, que é o nosso continente, lá na África também uma das formas mais expressivas é a tradição oral. É o ato de contar histórias. Então, dentro dessas tradições orais, uma das mais expressivas, não só aqui na América, mas lá na África também, é a contação de histórias. Só que, né, nas tradições orais da África, elas se destacam pela repetição de versos com ritmos. Então é como se fosse uma música, só que às vezes ela não tem uma melodia, mas eles ficam repetindo aqueles versos como se for com aquela batida, com aquele ritmo, né? Lembra sobre o que nós falamos sobre a repetição? Então, está aí, é uma característica das histórias lá da África, as tradições orais da África. Tá bom? Então, olha, aí nós temos um colhanote amarelinho na página 10 falando assim: nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante para serem lembradas facilmente. Lembram? Acabei de falar. Repetição, eles ficam repetindo para que aquilo, entre na cabeça da pessoa que está ouvindo, né? Então, elas são transmitidas oralmente de uma pessoa para outra, por isso algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo, ok? Então, e em algumas culturas africanas, como as dos Akan, que habitam principalmente a região de Gana, eles usam um conjunto de símbolos conhecidos como adinkra, e esses símbolos, eles representam alguns provérbios da cultura africana. O que são provérbios? São frases, são reflexões de sabedoria. E dentro do adinkra, né, o adinkra é o grupo dos símbolos, dentro do adinkra temos alguns símbolos, e entre eles nós temos o sankofa, que é um pássaro, que é esse pássaro aqui, ó. Esse pássaro que pode ser representado virado para a cauda.
E qual que é o significado do Sankofa dentro do Adinkra na cultura africana? Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado para refletir sobre o presente e construir o futuro. Então, esse símbolo ele tem todo um significado, toda uma reflexão, né, para levar alguma coisa boa para a vida de quem está levando esse símbolo em consideração dentro de uma cultura. Não é só esse, no Adinkra tem vários outros símbolos, mas aqui na nossa apostila tá trazendo o Sankofa e também esse daqui, que como se fosse um coração, né? Olha, ele é bem interessante. Então, esses dois símbolos representam o pássaro Sankofa, que simboliza a sabedoria de se aprender com o passado. Tá vendo que ele tá virado para trás? Então, o que está atrás da gente? O nosso passado. Olha que interessante esse raciocínio deles ao criar esse símbolo. É muito legal, né? E aí nós temos aqui mostrando para vocês no continente africano onde está Gana, que é onde tem o povo Akan, que tem toda essa questão dos símbolos do Adinkra, tá bom? Então, vocês têm duas atividades. Vocês têm o Conectando Com aqui na página 11, que são duas questõezinhas. Uma delas é sobre essa trova popular brasileira, coletada por Afrânio Peixoto em 1919. A batata, quando nasce, deita raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração. Vocês lembraram de algo? É familiar? Então, na letra A tá perguntando aí, você conhece outras variações ou uma outra versão dessa trova? Apresentem. Amanhã eu quero saber qual que é a versão que vocês conhecem dessa trova. E eu conheço. Desde criancinha eu ouvia essa trova, mas não era igual essa que tá escrita aqui. Ela é um pouquinho diferente. E na letra B tá pedindo para você pesquisar outro texto da tradição oral brasileira, uma trova ou um provérbio, por exemplo, e aí vocês vão registrar no caderno. Lembra que eu falei sobre vocês registrarem as atividades em algum caderno que vocês têm em casa? E amanhã, cada um de vocês vai apresentar o que vocês pesquisaram, tá bom? Não se esqueçam da nossa webconferência. E, para finalizar, um jogo muito legal, que é um jogo da memória, lá do material de apoio de vocês. São outros símbolos Adinkra e o significado de cada um deles. Vocês vão destacar essas imagens, chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão, a irmã. Senta e joga esse jogo. Amanhã eu quero que vocês me contem como foi jogar esse jogo da memória aqui do Vamos Brincar, ok? Então, amanhã nós temos bastante coisa para conversar, trocar informações e socializar aqui a pesquisa de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam, não se atrasem na nossa webconferência e nos vemos na próxima aula. Até mais!